Então agora acho que a gente já está em direto. A Mafalda, minha amiga. Olá, querida, tá aqui. Vamos agora aqui chamar as nossas convidadas. Fabiana e a Gisele. Olá, a Joana também tá junto, gostei. Bom, a Gisele e a Fabiana já entraram. Agora vocês têm que pedir aqui para aparecer. Enviei convite para vocês as duas. Ai, conseguiu. Essas tecnologias são sempre assim. Nunca sabe se vai dar tudo certo, né? Tudo bom? Olá, Marcinha. Sim, tudo. Vamos lá, ver pedir. A Gisele já está aí, convivendo com a dor crônica. Sim, eu já tinha convidado. Vamos ver se ela entra. Então, Gisele. Acho que ela deve estar entrando, né? É. Então, a mensagem que tu enviaste de fazer um pouco de prática no início, acho sensacional. Ou então no fim, não sei. Então, vou colocar aqui o tema, tá? Tá bem. Yoga para a dor crônica. Vou Isso. botar aqui uma pergunta. Conseguiu adicionar a Gisele? Olha, eu já adicionei 2 vezes, mas eu não sei por quê. Eu vou enviar outro pedido. É só você marcar esse comentário meu e aí ele vira também fixo. Pronto. Marquei. Agora, então, gente, nós estamos à espera então da Gisele. Quer passar uma Vocês conseguem mensagem nos para ela? ouvir bem? Quem Ver tá, se alguém disse a gente está. quem tá manda mensagem, consegue ouvir bem? Então, vamos ver aqui. Ela tem a Gisele tem o perfil pessoal dela, será que é mais fácil? Não. Então a gente pode talvez ir começando enquanto ela Sim, vai, talvez. porque tem um tempo limitado. Eu mandei aqui uma mensagenzinha para ela, Uhum. mas de repente a gente vai começando e Às fica de vezes isso olho aí. acontece por conta da rede também. Vamos lá. Tentar mais uma vez, ela respondeu? Ainda não me respondeu aqui, não. No WhatsApp, meu WhatsApp tá aberto, tá aguardando aqui se ela fala alguma coisa, mas por enquanto não. Diz que convivendo com a dor crônica não consegue aderir, mas isso tinha aparecido no seu também. Às vezes a internet também, né? Mas não faz mal, Tenta vamos uma fazer o última seguinte. vez, clica uma última vez no nomezinho dela e se você puder adicionar e a gente vê. Às vezes é o próprio Instagram que não tá.
Não tá a deixar, né? Agora Oi, Oi. desculpa. Parece Depois eu festa de tive que trocar o criança. celular com o Gil. O celular, ele tem alguma coisa que ele não atende. Desculpa aí. Nada, que isso. bem-vinda. Mas eu estava a falar que isso parece festa de criança, que chama os amiguinhos e eles não aparecem, e aí parece que a festa não vai acontecer. Viu? Desculpa. Nada. Vai sempre Então, dar Gisele, certo, eu no acho final que das contas. sempre dá certo. No final sempre dá tudo certo. Então, para quem já entrou faz um pouquinho e que para quem vai entrar agora, hoje nós vamos então falar da relação do yoga com a dor crônica e de como que essa relação, quais os recursos que essa prática nos traz, né, para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. E o que nós três, eu, a Isabel, a Fabiana e a Gisele, temos muito em comum é isso, por conta das nossas próprias experiências, conseguimos primeiro buscar recursos e desses recursos trazer esses recursos para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Então, eu acho que seria interessante vocês duas se apresentarem, né? E falar um pouco, dizer um pouco da trajetória rapidinho de vocês e qual é a relação do yoga com a dor crônica na vida de vocês. Quer começar, Gisele? Tá, posso começar. Eu sou a Gisele Tato, sou professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde e também sou uma pessoa com deficiência, também lido com doenças autoimunes. E é uma alegria muito grande, queria agradecer a companhia de vocês hoje, poder estar aqui compartilhando a minha experiência e, quem sabe, inspirando outras pessoas a explorar, né, tudo que o yoga proporciona na nossa vida. Eu estou vindo de uma experiência, tem 1 mês e 4 dias do Covid, e a respiração em 3 fases que eu consigo fazer me ajudou muito. Toda essa trajetória, né, ela vem muito apoiada nas ferramentas, os aliados, né, para suavizar, para trazer bem-estar, para me proporcionar algo maior que a dor e que o sofrimento que nos causa, né, no nosso dia a dia para enfrentar todas as situações. E é isso, né, que eu venho compartilhar aqui um pouquinho com vocês hoje, com muita alegria. E passo a palavra aí para vocês, para a Fabiana, né? Fabiana, fala, Fábio. Então, assim como a Gisele, né, eu também venho desses dois lados, né, de ser paciente, de ser também professora, instrutora, né, de mindfulness, de meditação e também do yoga. A Gisele vem do percurso do movimento sensorial, né, movimento consciente, que é baseado, depois ela fala um pouquinho aí dos saberes aí da Vidya Mala, que também era uma linda professora, que também veio das dores crônicas e, inclusive, usava cadeira de rodas, né? Gisele e bengala, enfim, uma pessoa que, né, muitas limitações. Então, a gente vem desses percursos, a gente se encontrou no meio do caminho, né? Gisele estudando mindfulness e eu oferecendo também vivências e cursos, e a gente se encontrou como colegas, professora, aluna, e agora a gente não sabe bem o que a gente é. A gente é uma mistura aí de parceira, colega, e muito felizes de estarmos descobrindo com outras profissionais, né? Agora com você também, Camila. Essa, digamos, é uma cumplicidade, né? Porque a gente sabe o que é, né? Viver num corpo que dói e quando dói, dói muito, né? Um corpo que inflama e que vem de um histórico e que provavelmente fez aquilo que todos nós fizemos, que é passar de médico em médico, né? De médica em médica, para tentar ter um diagnóstico, que é a grande luta, né? Para a gente conseguir saber como é que eu trato isso. Se eu nem sei o que é, né? E então, na minha vida, o yoga, ele entrou lá atrás, na época que eu fazia retiros de meditação. Eu não dava muita bola para yoga, mas eu comecei a ver que ajudava a meditar,
porque eu ficava mais alongada, conseguia sentar mais tempo com menos dor. Eu sentia dores que eram assim, me faziam parar de meditar. Na época eu achava que só se meditava sentado. Eu não sabia que se meditava deitado também e andando. É. Então a yoga ela me ajudou a conseguir, né, ganhar mais espaço de acolhimento, compaixão comigo mesma, e não essa visão dura de tem que ficar sentado 1 hora sem se mexer, né? Ou O yoga, aquela visão de ausência de pensamento, não é? exatamente, essa visão de que é parar e virar uma alface, né? Morte cerebral, você não pode pensar. Isso não é meditação, isso é morte cerebral. E acho que a yoga veio ali e virou uma paixão, porque eu vi que ela podia me ajudar, mas em alguns momentos eu também vivi o trauma de fazer práticas de yoga muito intensas demais, né, com pessoas que não entendiam a dor crônica, e aí eu acabava me lesionando, porque eu queria fazer igual ao outro, né, eu queria ir além. Né? Bem-vinda, Nazilda, tá vendo que outras pessoas estão chegando. Sim, sim. Bem-vinda, Luli, Pisciana, Mafalda. Enfim, então eu vim encontrando uma forma de cuidar de mim e de cuidar dos alunos e das pessoas com quem eu convivo, usando essa caixinha de ferramentas, como a Gisele fala, né? A respiração, a meditação, o movimento, o yoga e o GDS, que é uma prática que eu também queria, em algum momento, também contar um pouquinho, que é o método da Godelieve Davis Struff, que é uma belga que era fisioterapeuta e era casada com um médico da medicina chinesa. E aí ela foi desenhando os corpos que ela atendia como fisioterapeuta e foi vendo padrões, né, de repetição, de dor, de inflamação. E aí, a partir desses excessos que ela ia vendo nesses corpos, né, ela conseguia criar movimentos, massagens, torções, ajustes que ajudavam esse corpo a se conhecer melhor e reequilibrar, né, uma reequilibração postural, que é um pouco do que a visão da fisioterapia tem hoje, né, de sair só do tendão do músculo, mas Sim. ver globalmente, Ver né, globalmente, e trabalhar ver com o a ser humano, respiração, inclusive com as emoções que acabam por trazer essas dores ao corpo, porque as doenças autoimunes e psicossomáticas, elas são muito isso, não é? São as emoções que acabam por transmitir através do nosso corpo. No meu caso, eu tenho fibromialgia, tenho osteoporose, descobri isso recentemente, mas descobri também que eu, por um bom período da minha vida, eu sequer olhei para essa dor. Eu achava que essa dor era uma dor normal, que todas as pessoas tinham isso. Então, me entupia de medicação, de medicamentos, e achava que era estresse do dia a dia. E, de repente, quando parei, percebi que eu realmente estava com dor em todo o corpo. Porque eu fui nessa ida que vocês estavam a dizer aí de ir aos médicos. Eu cheguei no médico, falei para ele tudo que eu tinha. Ele falou, minha filha, seu corpo inteiro dói. Aí eu falei, por acaso sim, meu corpo inteiro dói. De vez em quando eles trocam, né? Falam, agora é minha vez, agora é minha vez. Mas o corpo inteiro dói. E aí eu falei, bom, foi uma oportunidade, o yoga trouxe a oportunidade de eu olhar para dentro de mim e ver realmente como que encarar mesmo, ver como que eu estava, que realmente existe uma necessidade de nós cuidarmos do nosso próprio corpo, né? E não só do corpo, porque nós não somos só essa matéria, nós não somos só osso, né? E carne. Nós somos osso, carne, nós somos mente, nós somos emoções, nós somos sentimentos, né? Nós reagimos, e essas reações de dor, elas também são reações do nosso corpo querendo falar conosco, né? Então, eu acho que e ontem, por acaso, eu tive uma aula até com a Antônia, e com o Gonçalo não está aqui, mas a Antônia está aqui vendo da gente, e que o Gonçalo disse uma frase que eu achei muito engraçada, assim, muito engraçada no sentido de bateu muito forte em mim, que o corpo, ele não é só isso, ele não é só os músculos e os ossos. Então, o asana, né, que é uma postura de yoga, também não é só os músculos e os ossos. Isso que você comentou, né, Fabiana, de algumas práticas serem muito intensas e a gente querer
fazer, a querer praticar daquela forma e se sentir frustrado de não conseguir porque o corpo não acompanha. E isso não é, porque cada pessoa tem o seu próprio yoga, cada pessoa tem a sua própria forma de fazer o asana. E o asana é muito mais como o teu corpo passa o que a tua mente está dizendo, o que a tua emoção está dizendo, né? Então, eu acho que é um pouco isso também. Mas, Gisele, eu gostava que você conversasse, falasse um pouco sobre como a respiração te ajudou, que eu acho que é um exemplo super prático, né? Durante essa trajetória que tu tiveste com o Covid. Nós, quando lidamos, né, vivenciamos toda essa experiência de dor e sofrimento, a nossa tendência é nos fragilizarmos, porque é solitário, as pessoas não compreendem, é difícil falar, né, nos expressar, porque existem histórias que a gente vem, né, ao longo da vida formando. E essas histórias não são assim muito abertas para que nós possamos compartilhar aquilo que a gente está sentindo, né? Então, quando eu comecei realmente a me interessar pela respiração, me aproximar do corpo, a sentir vontade de experimentar, essa curiosidade de experimentar, eu fui lentamente me interessando e me apaixonando pela fisiologia do corpo. Então eu descobri que o corpo não é só dor, né? E que não é só a doença. Existe aqui músculos, existe nervo, existe o nervo vago, existe hormônio. Então a gente está mexendo com tudo, né? Então, nesse momento em que eu estava lidando com o desafio da respiração, assim, naturalmente eu culpei quem? A asma, culpei o Covid e a artrite reumatoide, né? Eu me esqueci que quando a gente respira, o corpo todo respira. Ele está respirando e aqui tem ombro, tem escápula, que ela está doendo pra caramba agora, sempre está doendo. Existem as costelas, e essas costelas estão inflamadas, né? Por conta da doença autoimune. E quando eu comecei realmente a respirar, Camila, foi algo incrível, porque eu pude sentir, né, colocando as mãos, porque estava muito, o sofrimento era muito intenso, a dor, o desconforto, o cansaço, a falta de ar. Então, peraí, calma, peraí. O diafragma, a inspiração, ele contrai. Quando ele contrai, nossa, tá doendo aqui atrás. Ele tá tudo repuxando aqui, a musculatura, vambora. E quando solta, a musculatura está contraindo, os ombros. E você pode notar uma coisa, olha a tendência que eu tenho, olha como o meu corpo traz história, como o meu corpo está trazendo essa linguagem. Quando eu inspiro, o meu ombro sobe. Isso, toda pessoa que sente dor faz, né? Então, trazendo mindfulness e compaixão também para esse contexto, porque não tem como, e trazendo a consciência sensorial, a gente vai, né, devagarinho se aproximando disso. Vou sentar, peraí, com essa dor, vou sentar com essa respiração. Ah, tá bom, então eu posso soltar a musculatura, fazer um movimento, porque o corpo todo, ele se movimenta. Imagina, esse é um corpo com dor. Esse é um corpo que está sofrido, que tem limitações, que não levanta o braço até aqui, mas que aqui é confortável, né? Ah, tá bom. Então vamos abrir um espaço. Quando eu estou respirando, e se eu estou respirando com dificuldade, não é a asma, não é a pneumonia, é também a minha musculatura que eu posso soltar. E esse é o compromisso, né? O comprometimento que a gente assume
quando a gente tem uma doença degenerativa, que ninguém consegue diagnosticar, né? Quem pode cuidar desse corpo melhor que eu? É o meu corpo, são os meus limites e é o meu organismo, né? Esse convite de voltar a sentir o corpo, voltar a aceitar o corpo. Essa é a minha casa, essa é a minha respiração. É aqui que eu fico. Isso tudo, nossa, é muito estimulante, né? Porque o meu mundo era desse tamanho e de repente ele se ampliou e eu posso ir para vários lugares, eu descansar na respiração. E eu acredito muito, muito que esse é o caminho, que é o autoconhecimento, a autogestão, é aprender a encontrar espaço, tudo isso, né, que a gente vai precisar realizar ao longo da vida, né, já que temos algo a lutar, né, a doença, a ansiedade, a depressão e tudo que compõe, né, que é sofrido. E ninguém melhor do que nós próprios para saber os limites do nosso corpo, não é? E saber até, assim, eu costumo falar que nas aulas de yoga, nós não somos, ou de mindfulness, nunca nós somos professores, né? Nós somos facilitadores. Na verdade, se calhar nós sabemos um pouquinho mais do que o aluno, mas é só para ajudá-los a encontrar um caminho de autorregulação, né? E seja qual for a dor, essa dor também pode ser até uma dor mental, um caos mental, onde não se consegue trazer esse equilíbrio e encarar, ao invés de ir para outros recursos paliativos, que são uma medicação para tapar a dor, ou então, no caso, um remédio para sedar para você dormir melhor, né? No caso, é melhor encarar isso e tentar ver com os seus recursos o que você pode fazer. Não sou apologista de não tomar medicação, porque eu também tomo, mas é reduzir, porque senão daqui a pouco eu vi que teve uma época que eu ia virar uma farmácia ambulante. Mas voltando um pouco do que a gente estava falando, já que a Fábio voltou, eu queria, Fábio, era que você falasse um pouco mais sobre esse, acho que é GPD, fiquei muito curiosa. E eu gostava de perguntar uma coisa para vocês as duas, que é nos cursos e nas práticas que vocês oferecem hoje, né? Que as duas fazem muitos workshops e cursos, inclusive eu já participei. Quais são os resultados que vocês veem nítidos nesse campo? Apesar da Gisele ser um resultado assim vivo, né, da situação, do tema, vamos dizer. Aí outra coisa, Gisele, a Nazilda, que já fez acabou de deixou um comentário aqui, a dizer que você ajudou muito ela quando ela teve Covid também, e que a questão, ela colocou um ponto importante das doenças autoimunes, e isso eu corroboro também, é que ninguém entende, porque como é tão generalizado, as pessoas acham que a gente está inventando, e a gente chega a um ponto que até pensa assim, poxa, será que eu sou hipocondríaca? Será que eu estou inventando mesmo? Será que eu sinto mesmo essa dor? Ou será que essa dor é comum a todos? Mas, enfim, é um campo muito vasto para se falar. Nazilda, um beijinho para você. E a Fabiana vai falar, então, da... Desculpa, Fábia, porque tem uma Fabiola aqui. Vai falar dessa técnica que eu fiquei bastante interessada. Então, só trazendo um pouquinho mais sobre dor, né, que a gente junta com o Godelive, né, vocês falaram sobre autocuidado, né, a capacidade de se autocuidar e saber o seu limite. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não tem, esse treinamento. Infelizmente, as nossas práticas na escola e na vida não nos convidam a olhar para dentro e a notar quando a gente está saindo, né, do pote, quando a água já está transbordando, né? Seja de tristeza, de raiva, de medo, de dor. A gente tem muito pouco essa inteligência emocional e essa prática de se autorregular, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que fala da sociedade onde a gente está. E aí você fala de medicação, né? E a gente vê como é uma sociedade que se medicamentaliza demais, né? Pesquisas mostram que os índices de uso de analgésico, de calmantes, antidepressivos, eles estão aumentando de uma maneira muito grande. E é claro que existem casos que eles são necessários,
mas o quanto que a automedicação e a intoxicação, muitas vezes, acaba prejudicando muita gente, né? Começa a ver o remédio como uma coisinha, é uma coisinha que eu compro ali. E as embalagens são cada vez mais coloridas, não sei se vocês já notaram. Sim. Quando você vai na farmácia, é um festival, né? De promessas dizendo, venha, né? Eu te ofereço o alívio que você precisa. Então, aí a gente vem para esse ponto, eu acho que você falou das emoções, como é que dor tem a ver com emoção, e várias pesquisas mostram que a percepção de dor das pessoas tem muito a ver com o estado mental, né? Se eu estou com um estado mental mais depressivo, se eu estou vivendo num momento de ameaça, dificuldade no emprego, na família, Covid, tiroteio ali ou aqui, né? Ou coisas que mexem com o meu senso de segurança emocional, a minha percepção de dor aumenta. Sim. Então, testes, né, que você marca de 0 a 10 e locais, com eletrodos, mostram que pessoas, às vezes, que têm um grau semelhante de inflamação, através de indicador, né? Elas vão operar diferente, a dor vai ser diferente, é uma coisa muito pessoal. E por isso que o médico tem que ter muito esse cuidado, e o professor, porque às vezes a pessoa fala, não está doendo, ou está doendo, dói muito. A gente tem que respeitar, né, a sensação de cada um. Às vezes, para alguém, uma dor assim já é porque já veio de um trauma, né? De também sentir muita dor e medo daquela dor, né? Eu tenho artrose no pescoço e se eu volto a sentir aquela dor, eu já, né? Eu tenho psoríase que dá dor articular, né? Nas articulações também. Então, a do Godeleve, ela não foi uma especialista em dor, ela só observou o corpo e ela viu que a gente tem tendências, né, de projeção de ombro, né, ou de uma abertura de costelas, costelinhas muito lá em cima, e a gente fica preso na inspiração. E ela percebeu que essas pessoas têm uma forma de estar no mundo diferente dessas aqui, né, e que essa rotação interna do braço e das pernas, ela também vem para proteger, né, e que um pescoço de bailarina, né, que a gente acha lindo, de alguma forma está subindo tudo, e geralmente são pessoas mais impulsivas ou mais... Então, não é que ela vai rotular as características de personalidade completamente com o corpo, mas ela notou um padrão psicofísico. Uhum. E o que ela vai trabalhar é, tá bom, se essa pessoa é muito assim, como é que eu faço para ela também saber vir para cá? Porque a saúde é o equilíbrio, é não ficar preso. E a gente acaba que por passar o dia inteiro, né, em algumas posturas, né, segurando o bebê, né, a gente acaba que cria excesso. Então, eu uso um pouco do método Godeleve nas aulas de yoga para tentar ir percebendo o corpo do aluno, excesso, dor, marcas, né? E olha essa marca aqui, como é que a gente equilibra esse corpo? Então, uma aula de yoga, ou a gente divide em nível 1, nível 2, nível 3, ou a gente põe todo mundo junto. Só que a gente vai ter que adaptar, né? Então, aquela postura, pega uma almofada, tem um cinto, né? A gente tem os cintinhos, né? Que ajudam muito. Porque a pessoa que não chega mais à frente não tem problema nenhum. Ela faz a postura, só que com o limite dela. Exatamente. E a gente usa muito essas bolinhas também, para o pé, para botar atrás das costas e usar o peso do próprio corpo para massagear, né? Então, essas bolinhas são muito usadas. E a escova. A gente aprende a se escovar, né, o corpo inteiro, que isso vem da medicina chinesa. E isso ajuda a criar um contorno, a relaxar as fáscias. Então, cada vez mais, as práticas de corpo estão descobrindo, né? A face é a grande descoberta. Né? Há muito pouco tempo se descobriu que trabalhar com a fáscia é fundamental, principalmente nos casos de dor crônica. Né? Então, eu acho que a gente, pesquisadoras, né, ir estudando um pouquinho de cada coisa, alimentação, que a alimentação ajuda a desinflamar, Exatamente. prática de escuta para botar para fora, trabalhar as emoções. Não é só uma coisa, né? Como o yoga, né? O yoga é espiritual, alimentação, descanso,
É cuidar do ser de maneira É cuidar da integral, tua né? saúde, exato, de forma integrativa, porque nós também não somos só uma coisa, nós somos esses traumas, isso tudo que nós trazemos são fatores de uma série de situações, né? E da forma como Uhum. nós vivemos. Então, pensar no indivíduo como um ser integral é tudo a ver, né? É por isso que, assim, não é só a prática do yoga, por exemplo, a questão dos blocos, dos bolsters, dos cintos. Tem pessoas que ficam incomodadas ou se acham menos yoginis ou yogins porque tem que usar um suporte de apoio. Na verdade, não é. Esses suportes é para que você fique no asana de forma segura, de forma confortável, que aquilo ali seja prazeroso, que seja um momento de encontro com você mesmo, né? Então, Exatamente. é um Você usa pouco posturas restaurativas também, né, Camila? Aquela uso. postura que você só fica ali para relaxar, né? Você sente que isso atua também nesse sistema Sim, nervoso? As pessoas aprendem a sim, eu relaxar? acho que assim, o yoga restaurativo, eu tenho uma paciente, né, uma que eu cuido, que assim é sensacional, porque as pessoas têm um momento de fazer a conexão, às vezes fica numa postura 5, 10 minutinhos naquela postura, mas é um momento de conexão com o corpo, dela poder perceber ali naquele momento aonde que dói mais, quais são as partes do corpo que tocam, fazer os ajustes necessários, relaxar realmente, estar mais presente naquele momento, no aqui e agora, Uhum. de estar realmente em contato com a tua respiração e com o teu corpo. Então, assim, acho que são várias técnicas que são utilizadas, que se a gente fosse falar que ia ser uma live só disso, mas que são, assim, uma bênção para as Uhum. pessoas em termos de Salve, autorregulação e salve, autoconhecimento. salve essas posturas restaurativas. Salve, Elas têm um eu papel de adoro. Para cura mim, muito importante, né? e aí, mas assim, falando um pouco, enfim, existem alguns obstáculos também. Quais os obstáculos que vocês acham que acontecem com os alunos de vocês no meio desse caminho? Existem algumas coisas que impeçam os resultados positivos? As pessoas têm pressa por uma resposta, porque é importante ficar claro também que aqui a gente teve que botar um título na nossa live falando da prática do yoga, mas é mais a questão de viver consciente, né? Uhum. Independente se a pessoa vai praticar o yoga ou não, mas viver de uma forma integral, né? Uhum. Quais os obstáculos que vocês encontram aí no dia a dia de vocês, nos workshops, nos cursos, que fazem com que as pessoas às vezes desanimem ou não tenham um resultado tão esperado? Gisele, quer ir, né? A resistência, medo. Nós temos medo o tempo inteiro, nós lidamos com medo. Eu estou lendo um livro, né, da Joan, À Beira do Abismo, encontrando a liberdade onde o medo e a coragem se cruzam, né? Nós vivemos na pontinha do abismo todo o tempo. Nós lidamos com a dor, penso, com medo do diagnóstico, com peso, né? De ser vulnerável, né? Então, quando chega um convite, vamos praticar yoga, vamos praticar meditação, a primeira coisa que eu ouço é: eu não consigo porque eu. Agora eu vou usar o exemplo do fibromialgico. Eu sou fibromialgica. Aí a gente pede, vamos tentar desconstruir quem é você, como é seu nome, conta a sua história para mim, né? E quando a gente vê uma pessoa como assim no grupo, né, que eu lido com pessoas de com todas as doenças que você possa imaginar. Mas eu tenho um carinho especial pelo pessoal da doença rara, da esclerodermia, que são minhas amigas. E elas têm fibrose, Hum, que é o pavor aí de todo o autoimune, né? sim. A gente
medo. E elas praticam. Como elas praticam? Porque elas já perderam esse pavor, esse medo. Elas sabem que quem manda ali na hora são elas. Elas vão até onde elas podem, elas sabem suavizar, elas sentem o corpo, elas sabem recuar e voltar, elas sabem se movimentar aí nesse meio, né? E isso é a beleza, porque elas vão para qualquer coisa. Se você disser assim, vamos fazer movimento consciente, tudo bem, elas topam. Sabe por quê? Porque ali elas sabem, não tem certo nem errado, quer parar, quer mudar de posição, o que você quer? E se doer muito, para ou volta, tá forçando, tá compensando. E é isso que a gente vem fazendo, né, Fabiana? Isso aí é assim, nossa, quando você fala assim, eu não posso praticar porque eu respiro, né, com oxigênio. Isso aí foi uma lição que eu fiquei assim muito emocionada de uma participante fazendo a prática tranquilona lá. E aí a gente fala, entre em contato com a sua respiração. É a sua respiração do jeito que ela é. A minha é assim. A sua é desse jeito. Eu faço, ó, até aqui. E solta. E você faz, sustenta 2 minutos. Eu sustento meio minuto. Mas isso, para mim, é um benefício imenso. Eu estou mexendo aqui com toda a minha respiração. Eu estou ajudando o meu pulmão a respirar, né? E isso aí, eu acho que já é maravilhoso, né? Elas se encantam com o movimento do corpo, elas vão se amar de uma forma. Uma Mesmo com generosidade consigo mesmo, não é? a gentileza, é o meu corpo, tá respirando aqui. Mas ainda é a sua respiração, né, Fabiana? A gente fala tanto sobre isso. E é bonito, essa troca é muito bonita. A gente aprende muito, muito, muito com elas. Aprendo demais. Eu lembro umas histórias também de resistência e de descoberta, né? Uma aluna que tinha uma questão nas mãos. Ela fez uma cirurgia de coluna, também teve Covid, ela, né, teve uma sensação das mãos, a sensação era de dor o tempo inteiro nas mãos, ou de formigamento. Então, sempre que a gente fazia as práticas de escaneio, né, ou escovava, vinha essa sensação: minhas mãos são estranhas, minhas mãos são diferentes. E aí a gente começou a incluir a mão, né? Fazer carinho na mão, trazer a mão, dizer como essa mão é importante, como essa mão traz coisas. Essa mão sofreu, né? Essa mão, ela viveu traumas também. E como é que a gente inclui a mão do jeito que ela é? Assim como a gente também tem lados de nós que a gente também não acha maravilhosos. A gente se compara com os outros, né? Vem aquela vozinha na cabeça que fala daqueles pensamentos ruminantes. Então ela começou a lidar com a mão e descobriu que ela tinha pé, que ela tinha perna, que ela tem cabeça. Ela começou a sentir o resto do corpo, e se alongar e respirar. E ela começou a viver os momentos em que os pensamentos vêm e a aversão à mão mudou. Uma outra, que é uma aluna que tem lúpus, que sofreu um acidente de carro e tem várias partes do corpo com pinos, né, e coisas assim. Gisele também tem seus pininhos ali, né? Ela, nossa companheira de yoga, fazia as posturas do jeito dela, banquinho, almofada, tinha coisas que ela tinha que fazer deitada num colchonete mais, né, fofinho. E ela fazia, e ela se sentia incluída. E uma aluna com fibromialgia que eu tinha lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, todos os professores falavam: ela veio na minha aula, mas ela não voltou. E agora ela está indo na sua aula, não estou entendendo. Ela faz a sua aula por quê? O que você faz que ela faz a sua aula? Porque ela não consegue, né, fazer com os outros professores. E aí eu fui entender. Tinha uma aula que ela conseguia fazer, que era yoga terapia, que é cada um por si. E aí você faz no seu ritmo. E na nossa aula de grupo, ela ficava junto com todo mundo, com banquinho, com cadeira, e eu adaptava a postura para ela. E ela sentia que ela fazia parte.
Ela Exatamente. falava, eu gosto de fazer parte, eu quero fazer com todos. Então, quanto que nós, professores, também podemos, né, criar práticas inclusivas? E eu vejo vários professores e professoras tentando isso. Sim. Porque essas pessoas precisam ser incluídas do jeito que elas são, sem ter que fazer o perfeito, o mega alinhado, mas fazendo o que é possível e tendo o benefício da postura. A postura trabalha aquele chakra, aquela emoção, a respiração, aquele sistema nervoso, endócrino, do jeitinho dela. Né? Então, é um desafio que a pessoa que vem fala, mas eu sou estranho, eu sou diferente, meu médico falou, o Esse não é diagnóstico. para mim, eu não tenho flexibilidade. Não Uhum. é o que as pessoas... Exato. E aí, quando ela vai fazendo, experimenta, ela vê que é possível, ela vai outras iguais a ela ou a ele, né? Pessoas com mais idade, porque a gente também vive esse etarismo, né? Sim. Não, essa pessoa é muito idosa para minha aula. Não, bem, né? É claro que você não vai botar uma pessoa iniciante, idosa, numa aula de vinyasa, yoga, né? A prática que nós fazemos é Hatha Yoga, yoga restaurativa, é dessa forma, né? É a E ouvindo muito permanência. para Então, assim, eu acho muita assim, permanência, eu fico muito alternância emocionada. com suavidade, muitos equipamentos, né, props que ajudam, cadeira, para a pessoa poder fazer em casa, poder fazer no trabalho, né? E yoga, uma postura sentado, meditando a yoga. Ficar em pé em Tadasana Yoga, Shavasana Yoga, tem várias posturas, né? Sim. E a gente está trabalhando ali no mental e no emocional o tempo inteiro, na fixação do olhar, né? Tudo, todos os detalhezinhos que você vai reconhecendo no corpo, você passa a habitar um corpo maior e que você tem mais consciência. Então, em vez de ficar só na dor ali, você tem um corpo inteiro para olhar. E é isso E que é eu uma te acho que conexão é. tão bonita. Nossa, isso muda a perspectiva de uma forma tão ampla. Eu Uhum. fiquei muito emocionada até com o que você falou agora, porque é exatamente o que eu sinto também, com o que você disse, com o que a Gisele falou, porque é essa virada de chave, de nós entendermos que a cura, né, ela existe dentro de nós, e que existem recursos que vão nos ajudar a fazer isso, mas que ninguém mais vai poder fazer por nós mesmos o que nós podemos fazer. E o primeiro passo para isso é a aceitação, né? Essa generosidade que a Gisele falou, essa gentileza que nós temos que ter com o nosso próprio corpo, né? Que eu acho Exato. que é esse carinho, esse acolhimento, enfim, eu acho fantástico. E A Nazilda está Tá, falando aqui também, você viu uns comentáriozinhos aqui? vi, eu ia falar disso, eu ia falar da Angélica Filardi, que ela falou que tinha a ver, até ela fez uma pergunta que ia ser a nossa próxima pergunta, que é a relação entre a mente, o estado mental e a dor física, que de uma forma ou de outra a gente acabou por falar aqui, né? Mas que é isso, essa mudança de mindset, a mudança de paradigma, resetar o cérebro, né? Fala-se muito isso, né? Desligar e começar de novo, né? Eu não sou fibromialgia, eu estou com dor naquele dia, amanhã pode ser que eu não esteja, né? Eu não sou uma pessoa doente, eu estou com algumas questões. Então, assim, o momento presente é muito importante, né, de enfatizar. E também esclerodermia. Ó, ele fala, eu limitava muito a questão de sentar no chão e sentir incapaz, mas através da experiência com vocês vejo essa possibilidade. Olha que lindo, que giro, Sim, que yoga lindo. na cadeira, yoga em Sim, pé, yoga que lindo. andando, yoga em movimento. e Sim, a gente sabe sentar, sabe levantar. O corpo, ele se ajusta, ele cria recurso. A Charlotte Selver, que o método que a gente estuda é da Charlotte, da consciência sensorial. Ela diz que não há nada a ensinar, que é voltar a confiar no nosso organismo e que cada experiência é uma experiência. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, nossa, é por aí, né? Porque hoje eu fiz um exercício muito simples. Olha só,
que ela disse assim, eu quero que você venha com a unha fazendo assim, para soltar, né, a mão, porque isso aqui já está com uns carocinhos, está todo, né, tá aí com as limitações e deformidades. Então ela falou, arranha devagarinho aqui, ó, com suavidade, tá? Só que essa mão aqui, ela dói muito. Então esses dois dedos e esse aqui não estavam funcionando. Imediatamente eu vim, né? Deixei e a mão, ela mesma, os outros dois dedos fizeram movimento. Olha como ela é inteligente. Olha como o organismo buscou uma alternativa. Só que a gente não quer. Ah, eu vou forçar esses dois aqui a fazer isso. E aí, o que acontece? Nem eu faço o exercício e termino com as duas mãos doendo, porque eu quero que essa mão faça com esses dedos, mas só que ela não aguenta. E é isso que a gente trabalha. Deixa o corpo ele se expressar. Não pode com esses dois dedos, pode com esse aqui ou com esse aqui. Olha, não importa, pode ser com esse dedinho, mas a sua mão vai funcionar de qualquer maneira, né? Isso é muito, parece bobinho, passa despercebido, mas ali a gente vê toda uma desconstrução, né, Fabiana? Da forma como você se trata, Sim. da forma como você exige, né? E como você deixa o corpo encontrar o seu limite, não deixa o corpo dizer, é até aí, e para, né? Chega, acabou. É muito bonito quando a gente começa a sintonizar, criar essa amizade, né? De novo com o corpo. É um cuidado, né, Gisele? Eu estava vendo aqui que alguém falou de Olimpíadas, né? Não sei quem falou de Olimpíadas. A Olimpíada é maravilhoso, a gente vê o mundo inteiro, os atletas, né? Só que a gente vê corpos que estão treinando 10 horas por dia, 8 horas por dia, super lesionados, tendo que fazer cirurgia com 21 anos, né? E um estresse mental, uma coisa de competitividade. Então, o que a gente vê é uma parte do trabalho, né? A gente não vê os bastidores que estão ali. E essas pessoas também muitas vezes precisam usar técnicas restaurativas, né? Técnicas de meditação, um monte de coisas para conseguir lidar com esse impacto. Tem um documentário muito bom sobre a Naomi Osaka, que é a tenista, que é a Nippo, né? Ela é negra e é japonesa. Uhum. E ela lidou com muito estresse, muita ansiedade, medo, e como que isso impactou no corpo dela, na performance dela. Então é importante também a gente, como portador, né, de alguma forma de doenças autoimunes, doenças crônicas, dores, a gente entender, né, a fisiologia do nosso corpo, o que ajuda, o que acolhe, o que não ajuda, sabendo que cada um é cada um, não adianta ler na internet querer fazer igual, e entender o quanto o estresse excessivo, que é o sofrimento que a gente põe em cima do sofrimento, né? Tá doendo. Aí eu começo a pensar, eu tenho um defeito, essa dor não vai passar. Médico desgraçado que não me ajuda, ninguém me entende, né? E vai vindo mais pensamento de cobrança, de competitividade, eu tenho que melhorar agora, né? E isso aumenta o cortisol. E aí abaixa a minha serotonina, e aí eu começo a inflamar mais. Enfim, muitas coisas, não é uma causa, né? Como eu sempre digo. E alguns pacientes sofrem a culpa de pessoas que dizem: você é culpado da sua doença, você comeu muito errado, você não fez atividade física. E a pessoa ainda fica sofrendo e culpada. Então a gente tem que começar a parar com isso e acolher a pessoa onde ela está, como ela está. Se ela não está comendo bem, ok. Se ela não está conseguindo dormir, está estressada, ok. Se ela não consegue fazer os movimentos, né, de uma maneira que cuida dela, porque ela não tem noção do corpo dela e sai fazendo, ok. Vamos com calma, né? E aos Uma poucos a coisa de pessoa vai cada vez, encontrando. sem exigir essa perfeição quase olímpica, não é? De querer que tudo fique bem, não é assim?
não é? É um Tem equilíbrio. um tempo, tem que ser Tem que ter um gradual. tempo. Demorou muito tempo para isso cronificar. Demorou muito tempo para isso inflamar, doer dessa maneira. Agora a gente vai aos pouquinhos, cuidando e abrindo cada nozinho, né? Como a Gisele falou. Às vezes a minha mão também dói bastante. E eu aprendi. Escova. Escova minha mão. Escova, escova, escova o corpo inteiro. Eu estou há 3 dias escovando todo dia, né? Escova as articulações. E aí quando a gente vê, uau, tá diferente. Aqueceu, porque ajuda Aqueceu. na Às vezes vai com a circulação. unha. Vai com a unha naqueles dedos que são os dedos que estão com mais, né, dor, artrose. Faz um pouquinho, sente na sua mão como é que fica. Quem quiser fazer em casa, fazer um pouquinho nas articulações, Esses sentindo. ossinhos aqui. Enquanto você vai fazendo, você está consciente, você está respirando, você está aqui, não está pensando na conta que tem que pagar, né? Uau! Né? Um alívio. Vai voltar? Talvez volte. Mas eu fazendo isso todo dia, eu começo a ter essa noção de como o meu corpo trabalha por dentro, né? E eu começo a querer ajudar ele, porque não é fácil, ele está tentando fazer o melhor que ele pode, né? E como é que a gente pode ajudar esse corpo? E sabendo que tem outras pessoas como nós, elas não aparecem na televisão e na Não, internet, mas elas existem, né? A gente segue muitas pessoas, eu e Gisele, pessoas ostomizadas, que carregam bolsinha, né? O intestino, né, não precisou ser interrompido, usa uma bolsinha. Elas vivem. São mulheres, homens, pessoas interessantes, pessoas... mas você não vê um desfile de moda com alguém customizado, né? exatamente. Então, essas pessoas precisam começar a aparecer, como as pessoas que têm um corpo que não é o padrão, né? A idade que não é o padrão. Pra gente A gente já está vendo mais isso, né? Que é uma maravilha, Ainda né? bem. Para poder mostrar que tudo aí, tudo isso é bonito, tudo. Depende de você, né? E Exatamente. quebrar esses padrões de que a gente tem que, pela comparação, ser feliz. Eu preciso da comparação para poder ser Exatamente. feliz, e não é. A Uma felicidade também é um maratona, estado de né? espírito e assim, ela também não é constante. Você é feliz, mas você não está Uhum. feliz a todo momento e tudo bem. Um dia você vai também sentir raiva, sentir tristeza e faz parte acolher esses sentimentos também. E Sim. somos isso E tudo. aqui, a Godelive fala muito isso aí, que equilíbrio é movimento e mudança, né? Então, se equilíbrio, para eu ficar equilibrada, eu tenho que ficar assim? Não, equilíbrio é isso aqui, né? É o equilíbrio. Você fica parado, você sente que seu corpo ele vai passa pelo centro, né? Equilíbrio é movimento é mudança, né? Então, a Angélica fala: vocês estão nos ensinando a amar essa nossa casa, que é o corpo. Ah, Gratidão pelo insight. Gratidão entendi. você também. É. E a gente acolhe o medo, né? Outro dia eu também tive um. Eu brinco que é o congelamento do sacro. Uma hora meu sacro deu uma congelada. E aí eu parei e sentei onde eu estava. E fiquei, gente, congelou, não consigo levantar. Tem uma espondilólise ali forte, mas eu nem fico olhando esse diagnóstico. Você vai ficar só no exame, a gente acha que existe É, só um exame. é, Pega a escova, escova o lugar, massageia o lugar, bolsinha de água quente, pronto, levantou, foi. Foi para a exatamente. vida. Agora, se eu não soubesse essa tecnologia das mãos, do calor, 1, 2, ai, 3, né? E não E aí, passa. a semana que vem, 4. Aí o fígado começa, aí o estômago fica ruim. Quer dizer, possibilidades outras que a gente tem, né? Diminuir um medicamento para quem toma muitos é maravilhoso, é incrível. E se eu te disser que eu não tomo analgésico, só SOS, chegou um ponto em que tenho reação, já tomei muito analgésico, tenho reação, eu já estava pensando em fazer bloqueio, eu já estava usando coisas que eu vi que não ia depois segurar. Então, nós começamos a trazer novamente de volta. Vamos praticar isso. Foi um reumatologista, hein? Meu reumatologista.
Gisele, faz a sua parte. Você está fazendo mindfulness? Aí eu falava, mas eu estou com muita dor. Você tem SOS. Você não é instrutora de mindfulness? Relaxa. Vai meditar, vai descansar, vai dormir. É. Camila, eu estou sentindo uma dor insuportável, eu deito, relaxo, entro na prática, durmo 1 hora. O corpo, ele desliga, eu descanso. Vai encontrar descanso na sua respiração, né? Ele não prescreve opioide, já tem 5 anos. Ir para hospital, a gente fica assim, se comunicando, e ele fica me ajudando, né? Porque agora com essa onda de Covid, então, até onde você pode ir? Em casa, que é muito importante, e qual o momento de buscar ajuda? Também é muito importante. Porque hoje você ir buscar ajuda num pronto-socorro, você precisa saber que você vai correr riscos, né? Então, precisa você também confiar no seu médico e ele confiar em você. Porque muitas vezes a gente diz assim, o médico é uma porcaria, não me escutou. Mas aí a gente chega no consultório e fala assim, tá doendo a minha cabeça, tá doendo isso, tá doendo aquilo, tô com dor no pé, dor na unha. Você fala tanta coisa e o médico diz, qual é a sua queixa principal? Essa é a pergunta. Não sabe. A gente não sabe qual é a queixa principal. Se você vai no cardiologista, você reporta para ele a queixa principal que ele trata. Não adianta você falar que você tem isso, 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 se ele quer saber o que você está sentindo. Estou sentindo taquicardia, estou sentindo isso. Você tem que saber limpar para poder aprender a se comunicar. A culpa, às vezes, não é do médico. O reumatologista que me acompanha, ele fala muito assim, você chegou aqui, eu perguntava o que você está sentindo e você falava dor. Pontua a dor. Estava 6, 7. Mas ele ia examinar, era muito mais. E ele falava para mim, por que 6? Você está sentindo 6? Com tudo inflamado? E eu pensava assim, mas eu não quero reclamar, não é legal reclamar. Olha só, olha o condicionamento. É, Ele dizia, conta para mim o que você está sentindo. Camila, eu levei anos para conseguir abrir a boca e dizer, eu estou sentindo dor 8, 9, eu não estou aguentando mais. Isso, olha só, eu não conseguia falar. isso é a E questão hoje de mostrar a nossa vulnerabilidade, não é? a gente não sabe, não consegue. A gente tem medo do julgamento, tem medo do que a pessoa vai dizer, tem medo de não ser forte o suficiente, né? Porque quando a gente está junto, começa a reclamar de tudo e falar tudo, mas dali não vai sair nada assim que possa realmente mudar essa situação. E a gente se acostuma a reclamar, reclamar, reclamar. Fica nisso, né? Como sair desse lugar? Quando uma chega e diz, olha, eu estou praticando yoga. Como é que ela está praticando yoga? Ela é toda cheia de problema. Mas eu consigo respirar. Mas como ela consegue respirar? São essas pessoas que vão levar para os grupos o convite. Porque a pessoa está ouvindo a gente, ela está falando assim, mas elas são professoras, né? Mas elas estão fazendo isso porque, sei lá, porque ela não tem tanta dor assim. Isso passa pela nossa cabeça. A gente julga os outros o tempo inteiro. Ou então, Sim, se ela está falando que tem um monte de doença crônica, ela deve ter essas doenças, mas ela não deve ter essas doenças no nível que eu tenho. exatamente. Sabe? Aí a gente para tudo e fala assim, vamos aprender então primeiro a ouvir, tá? Ouvir com generosidade, com gentileza e empatia. Quem é essa pessoa que está ali contando a história? Quanto tempo essa pessoa está sofrendo? Quando ela decidiu mudar a vida dela? Por quê? E aí você chega para essa pessoa que sou eu e diz assim, por que você fez isso?
porque eu tenho não sei quantas cirurgias, porque eu tenho prótese na coluna, porque eu operei o pé 3, 4 vezes e porque eu cheguei em um especialista e ele falou: daqui a pouco então vamos fazer o joelho e fazer também, provavelmente, né, a bacia. Eu falei, bacia não, fêmur, né, botar a prótese. Eu fiquei assim, não. Porque esse lado meu aqui todinho, ele é todo preso e atrofiado. Falei, cara, mas eu não vou aguentar outra cirurgia. Eu já fiz muitas cirurgias, né? Aí, quando você vai para esse lugar, você fala assim, eu preciso achar alguma alternativa, porque eu não aguento mais cirurgia, já tenho um monte de prótese, vou ficar biônica e meu corpo não está aguentando mais a agressão. Sei lá, 4 anos eu passei por 3 cirurgias, gente. É muita coisa, né? E aí você vai buscar, né, o alívio. E a Fabiana veio assim, sou muito grata à Fabiana, que ela e a Fabiana e todas as mestras que vieram, Fabiana com muita gentileza, com aquela calma, sente o corpo, e aí a coisa foi se ajustando, né? Eu acho que a gente funciona muito no desespero, aqui no. Acho que nós funcionamos, quando se esgotam todas as possibilidades. E o que a gente aqui está fazendo hoje é propor às pessoas a vir buscar esse conhecimento antes de chegar no ponto que eu cheguei. Eu acho que é isso, né? É. Aceitar esse convite. Experimenta, se não gostar, se você achar que não funciona, que é ruim, tudo bem. Ok, mas e sem vergonha, não é? Sem vergonha eu não vou conseguir, eu não posso. É engraçado que tu comentaste essa questão elas são professores. Eu, quando comecei a praticar yoga e estudar, primeiro foi com crianças, depois eu comecei a fazer para adultos, eu vi algumas pessoas falando, mas você é toda quebrada, como é que você vai dar yoga? E olha, eu confesso que algumas vezes eu até pensei, é verdade, será que eu tenho essa capacidade? Porque nós passamos a nos questionar muito. Por quê? Por conta dessa vulnerabilidade, da questão de achar que tem que ser perfeito. E não é. Eu acho que essa é um pouco da nossa missão também, mostrar para as pessoas que elas podem fazer e ser o que elas quiserem, dentro dos conhecimentos e dos limites que elas têm, né? Então, essa generosidade que a gente tem que ter conosco é muito importante em todas as partes da nossa vida, não só na parte mental, física, mas em todas as esferas. Nossa, que lindo ouvir você. Estou aqui só Eu estou adorando essa ressoando os live. Pena que está coraçõezinhos que estão acabando, olha, aparecendo. o horário já está acabando, mas assim, foi tão bom conversar com vocês e ver as pessoas aqui participando e ver que tem tanto eco, não é? Tanta voz, tanta gente que sente exatamente essas experiências que nós sentimos também, não é? Eu acho que, assim, essa nossa conversa foi um presente. Com certeza, ficamos em companhia aqui. É, E convido a gente a tentar fazer algo, né? De repente, quem sabe, um workshop, uma aula coletiva, não sei, para isso. pessoas que têm dor crônica, e fazê-la online, ou fazê-la também aqui em Portugal, no espaço que a Camila está abrindo, né, Camila? Eu É, acho que vai ser muito bom. finalzinho de agosto, nós vamos abrir um espaço e eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande, muito gratificante de trazer o yoga para essa vertente, né? Vai ser Casa Samyama. A Gisele também oferece uma prática gratuita online para pessoas com dor crônica, né, Gisele? Acho que é É importante falar, Gisele. E quando que é? Aos domingos, 19 horas no Brasil, só que são 25 minutos só, né? É bem levinho. E aí a gente faz uma prática de movimento consciente, né? Quem não sabe, assim, é uma delícia. Você experimenta. Vamos lá, experimenta, vê se onde está surgindo alguma coisa, o que tá, é muito solto, muito leve, e depois a gente faz uma prática de autocuidado em que elas votam o que elas querem.
Então, ou a gente vai sentir rosto, mãos, respiração, pé, o que quiserem, né? Aí botam e a gente faz. E é muito legal, muito legal. Então, 7 horas do Brasil são 11 horas aqui de Portugal. É mais tarde, mas a gente podia, então, tentar promover um dia que fosse um horário mais adequado para quem está aqui em Portugal, né? Para poder ter essa... A gente sempre busca, né, tentar pegar os dois grupos, que eu acho que é super importante, né, Fábio? A gente pode pensar em fazer isso. E a prática tem o poder de uma boa noite de sono. Isso. A Bartira falou ali que ela gosta de dormir, né, quando está com muita dor, a Gisele também. Só que às vezes a gente está com muita dor e não consegue dormir porque a mente está muito acordada, muito ativa. Então, fazer as práticas de movimento consciente, né, ou a prática do yoga gentil, um yoga restaurativo, às vezes até ajuda de uma maneira bem suave a restaurar, né, para que a gente possa dormir melhor. E a gente não precisa usar medicamentos para dormir, a gente relaxa com os próprios hormônios naturais, um chazinho, né, às vezes ajuda também, enfim. Outras práticas, outras formas, outros recursos, de lidar exato. com a nossa dor. Então, a gente pode conversar sobre isso, para oferecer isso para essas pessoas que nos estiveram aqui conosco, né? Cuidado, né? Uma automassagem. Eu estou sempre me ajustando, né? Se você tem dor crônica, você tem que se ajustar todo o tempo. Porque eu estou aqui assim agora, daqui a pouco vai começar a doer, eu tenho que ajustar. Eu virei de posição tem água, 3 vezes. Tem almofada, tem manta, tem tudo, porque é um kit. Se você tem alguma coisa que não é comum, né? Cuida, porque é a única maneira de fazer ela. Essa sensação e esse desconforto, né? É verdade. E até divertido. A gente está falando de de um medo, né? De sentir dor, de sofrimento, de tudo, mas você está rindo, está sorrindo, está com alegria, né? Olha que legal quando a gente está junto. O que acontece quando 3 pessoas que sentem dor, né? Estão juntas? O que acontece? Que mágica é essa, né? Isso aí que a gente traz muito, né, Fabiana? Essa magia de estar juntas. 3 mulheres compartilhando, trocando, uma ouvindo a outra. E com carinho, com gentileza. O que acontece? Ó, sorriso aparece. Olha, então, enfim, já são 10h05, infelizmente a gente tem que encerrar. Mas, Gisele, só diz uma coisa, para fazer a tua prática, é o que? No Convivendo com a Dor Crônica, no Instagram? Não, faço no Facebook. Faz no Facebook. E muitas pessoas, né, não tem uma boa conexão, ou não tem um computador, não sabe usar Instagram, não sabe usar Zoom. Então, eu faço assim com pessoas no Instagram, no Facebook, que é só apertar ali, entrar e ver, que é o mais fácil, né, e acessível. Por enquanto, porque vamos treinar, tá? Sim. A ideia é que todo mundo vá para o Zoom, experimente o Instagram, mas por enquanto a gente vai fazer isso ali. Tá bem, era só para saber, para as pessoas que estão aqui nos ouvir, saberem, e também para a gente depois divulgar, né? Então é isso, queridas. Olha, gratidão a todas as pessoas que ficaram aqui conosco, pessoas conhecidas, pessoas que nos conheceram hoje, e dizer que assim foi tão bom conversar com a Gisele e com a Fabiana, que a gente vai conversar mais vezes, e a gente convida-os também para estarem conosco. E, Fábio, queria fazer a prática, mas eu acho que já passou do horário, né? Talvez numa próxima a gente faça. Tá bem. Então, olha, obrigada, Namastê para vocês, adorei. De coração. E ouvir esse sotaque brasileiro gostosinho também foi tão bom. Bom. Então tá, beijinhos. Bom com vocês. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau. Tchau, querida. Tchau a todos. Tchau. Beijos. Beijo.